Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Tenho o prazer de estar de novo com o Bruno Consul. Ele é CDO, Chief Digital Officer da Neo BPO. Bruno, legal poder conversar com você de novo, hein? Falamos há alguns poucos meses atrás, aposto que tem muita novidade para a gente contar, é isso? Oi, Xandó, tudo bem? Prazer de novo estar aqui. Sempre é legal o papo com você. Tem novidade, tem bastante coisa. Acho que tem umas recapitulações para a gente fazer, né? E vamos começar. Vamos em frente, vamos em frente. Para quem não viu o primeiro vídeo do Bruno, eu vou colocar lá em cima, nesse canto aqui, um atalhozinho para mostrar, para assistir. E, de toda forma, Bruno, eu vou te pedir para a gente, assim, de uma maneira rápida, você falar um pouco da Neo BPO, quem eventualmente não viu o primeiro vídeo. Então faz uma breve apresentação e aí a gente vai falar das novidades, por favor. Tá bom. Bom, a ANEL é uma empresa já que conta com seus 15 mil colaboradores. A gente faz basicamente processos de BPO digital e atendimento. Esse é o core principal da ANEL. E a gente tem feito uma transformação não só para fazer atendimento e BPO, mas a transformação é para cada vez mais a gente ser uma empresa provedora de tecnologia, seja para digitalização, seja para tecnologias um pouco mais para frente, como, por exemplo, o uso em escala de inteligência artificial, uso em escala de RPA, e a gente tem feito bastante coisa nos últimos meses, acho que desde que estruturamos a área digital mesmo dentro da ANEL para trabalhar com e levar um pouco de excelência para os nossos clientes. Eu estou entendendo que faz parte da missão de vocês fazer uma prospecção ou mergulhar na situação da empresa cliente ou da empresa prospect, né? E poder, em função desse estudo, oferecer soluções, oferecer caminhos de otimização, digitalização. Passa por aí, né? Passa bastante por aí, desde processos menores, vamos dizer assim, que a gente consegue trazer algum tipo de ganho em 2, 3 semanas, até grandes e complexos processos que acabam virando mais digitais conforme vai passando o tempo. Me veio à cabeça aqui, eu só vou citar porque é uma coisa que me marcou. Na nossa primeira conversa, você falou sobre, por exemplo, nesse momento de pandemia, quarentena e tal, processos de onboarding de funcionário, matrículas em instituições de ensino, enfim, aplicações desse tipo que digitalizadas ficaram bem mais simples, né? Exatamente. E não só agora os processos de onboarding que acabam sendo muito mais facilitados, mas processos de tomada de financiamento bancário, empréstimo consignado, processos de até segunda via de conta para algumas telcos e algumas empresas do segmento de utilities. Então, o foco principal com a digitalização é a gente pegar um processo efetivo dos nossos clientes e conseguir reduzir 30%, 40% do TMA ou do TMT da jornada completa e conseguir realmente digitalizar, usando tanto tecnologia própria, e daí a gente vê nossos RPAs, nossos robozinhos que às vezes eles até têm nome, tem um robô que chama Genésio, e até os nossos processos de inteligência artificial mesmo, e com algumas aquisições que a gente tem feito nos últimos tempos também, a gente começa a aumentar o portfólio dentro da ANEL, não só da linha de serviço que a gente tem, mas com a linha de produto que agora está ganhando uma escala bem grande. Então, você tocou num ponto que eu sei que isso aconteceu e eu quero que você conte essa história. Vocês fizeram de junho para cá a aquisição de uma empresa que você já tinha alguma relação, enfim, já criavam soluções. Conta essa história que isso é bastante importante, porque parece que vai permitir agilizar ainda mais a implementação de soluções nessa direção. Com certeza. A gente adquiriu a Oasis recentemente. A Oasis é uma empresa que já era parceira da ANEL nos últimos anos. A gente tem um relacionamento aí de pelo menos 2, 3 anos com eles. Eles tinham serviços de workflow, ferramentas de workflow, e agora, mais recente, uma ferramenta de formalização de acordos. E isso a gente acabou chamando a atenção, né? Principalmente por esse começo de namoro que acaba virando um parceiro, até um casamento que a gente consumou agora. A gente fez
aquisição recentemente e foi... Acho que quando a gente estava conversando, Xandó, inclusive a gente estava em período de diligência. A Estavam Oasis namorando. Tá, a gente tava namorando, tava Pegando naquela... na mão. Pegando na mão, daí levamos para jantar, depois É, a gente acabou concretizando. concretizando essa aquisição mesmo. E o mais interessante, porque a gente sempre fala de produto só, tem o GetDoc, tem o iAgree da Oasis, mas as pessoas também vieram em sua totalidade, então foram 40 colaboradores que vieram para dentro da ANEEL. Nós temos 3 pessoas brilhantes na Oasis, que é o Fabiano, o Leonardo Sepulcre e o Roberto, que foram os 3 fundadores. Eles entram como executivos dentro da ANEEL, são executivos experientes de mercado. O Fabiano entra agora como o nosso head de produtos. Então, todo o cuidado que ele teve com iAgree e GetDoc, agora ele traz o conhecimento dele para dentro da ANEEL também. E o Roberto e o Léo, eles vieram para toda a parte de desenvolvimento, toda a parte tech mesmo, eles estão cuidando. Então, foi uma aquisição não só pelos produtos, mas pelas pessoas que estão no dia a dia também. Não, com certeza. Você me contava que já tinham aí uma relação com eles que agora só estreitou e vai possibilitar levar adiante, né, até para clientes existentes e clientes novos. Agora, imagino que essas mudanças devam demandar algum tipo de modificação interna na Neo BPO. Isso acontece? Como é que funciona isso? Acontece também, acho que a gente começa a olhar de uma forma mais holística, vamos dizer assim, para a tecnologia e para as novas tecnologias. O próprio iAgree, ele tem uma parte muito grande de blockchain, que assim, a gente brinca de termo da moda, né? Mas o iAgree conseguiu colocar, de fato, uma utilização segura para o blockchain, um caso de uso real para a gente poder utilizar. E sempre que surge algum tipo de nova tecnologia ou surge algum tipo de processo novo com pessoas, a gente precisa começar a se dedicar dentro de casa para entender outras estruturas também. Você pega uma empresa que é basicamente uma empresa de tecnologia e você traz para essa gigante que é a ANEEL. Então, como que a gente cuida efetivamente das pessoas, como que a gente consegue dar a sustentação adequada, como que a gente consegue até dar o coaching adequado para essas pessoas que vêm. Eu sempre brinco da transformação, quando a gente fala de transformação digital, ela é muito mais cultural do que tecnológica, mas a gente precisa aprender também com outras empresas que são infinitamente menores que a gente como que a gente traz uma cultura que funciona para dentro e dissemina essa cultura para dentro de uma empresa que já é existente. Acho que tem muita parte dessa conversa que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Que é como que eu pego pessoas, como que eu faço um empreendimento mesmo dentro de uma empresa já existente e eu consigo devagar mudar, seja a parte financeira, seja a parte de tecnologia, seja a parte de recursos humanos. Isso a gente tem aprendido também, mas nesse aprendizado a gente tem feito com excelência. Sabe que eu estou com vontade de entender um pouco melhor como é que isso aconteceu no aspecto de tecnologia da Neo BPO. Então acho que eu vou pedir a licença para agora conversar um pouco com o André, que é CTO, e aí a gente complementa essa conversa, tá? Agradeço você por enquanto, eu vou lá falar com ele agora. Obrigadão, viu? Tá bom, obrigado. Agora nós estamos com o André Prevedel, ele é CTO da Neo BPO. Que legal, André, poder complementar essa conversa. Não tinha falado com você ainda. É muito importante saber o que tem por trás da Neo BPO, que não é pouca coisa. Então, assim, agradeço a sua presença. Vamos contar um pouco dessa história, como que é como é que se cuida de tudo isso que eu conversei, né, antes com o Bruno nos bastidores. Olá, Xandó. Prazer também estar aqui. Obrigado pelo convite. E o que eu posso complementar as palavras do Bruno, justamente a gente também está em transformação a área de tecnologia aqui, com essa aquisição ainda mais, trazendo mais inteligência, uma equipe fenomenal, uma equipe cheia de pessoas com novos conhecimentos, aportando conhecimento em produto. E a área de tecnologia aqui também está em transformação, pensando sempre, diariamente, como se transformar digitalmente, como ser ágil
e como manter a estabilidade da plataforma e a disponibilidade da plataforma para os clientes NEO, internos ou externos, e clientes finais também de nossos clientes. Eu comentava com você que eu conversei com uma quantidade muito grande de empresas nesse tempo de quarentena. Várias delas têm em seu hall de serviços de alguma maneira auxiliar aí a digitalização das empresas sobre diferentes aspectos ou vieses, né? Mas todas elas compartilham rezam da mesma cartilha. Você não pode, fica muito difícil você levar a transformação digital ou digitalização para uma empresa se você também não cumpre esse mesmo ritual, né? Então me fala um pouco das mudanças que vêm acontecendo dentro da ANEEL, o que vocês têm incrementado, processos ou infraestrutura, sei que você também é responsável pela infra, enfim, comenta um pouco sobre esse aspecto, por favor. Tá, ok. Então, como eu comentei, primeiramente a gente transformou o nosso pensamento, a nossa forma de raciocinar, né? E começamos a transformar os processos e a implementar melhorias na plataforma da ANEEL, na infraestrutura de tecnologia da ANEEL, provendo maior segurança, provendo uma estabilidade maior, provendo uma disponibilidade maior. E à medida que você coloca sistemas digitais, transacionais, essa disponibilidade ela tem que ser 24 horas, 100%, na medida do possível. Os usuários acabam se tornando cada vez mais exigentes pela disponibilidade, pelo momento dele. Então, essa transformação é diária, com a equipe toda. A gente tem feito sprints nesses últimos tempos, de como a gente pode melhorar cada vez mais a tecnologia, o meio de comunicação, a integração entre os sistemas, a integração dos sistemas dos nossos clientes, a integração dessa nova plataforma que a Waze está trazendo, né, de blockchain, com os nossos sistemas, sem impactar o dia a dia e sem delongar muito uma implementação, uma nova funcionalidade ou um novo produto sendo lançado. Então, isso é constante aqui, é um exercício, no início foi um esforço, mudar um pouquinho o nosso mindset, mas a equipe está correspondendo bem, está gostando, está se empolgando para isso e está fluindo muito bem. Sempre com segurança, sempre voltado à segurança, porque é uma peça importante aí no caminho. Dois aspectos que eu queria comentar com você, né? O Bruno tinha comentado exatamente da chegada, né, da Waze como uma parte da empresa de fato. Uma das soluções são soluções de autenticação, assinatura para o reconhecimento facial. Bom, enfim, essas soluções hoje em dia, elas no começo são uma novidade interessante, algo que você fica assim até admirado, mas a hora que passou essa fase é produção direto e não pode falhar, né? Aí vocês têm que implementar internamente ou às vezes até mesmo interligação com infraestrutura de cliente, enfim, isso é desafiador. E a segurança também, né? Você não vai fazer algo assim e deixar portas abertas, né? Correto, desafiador mesmo, porque você tem que implementar com uma certa velocidade, mantendo a segurança, implementando características, né, de segurança, principalmente aí pela aprovação da lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? E quando nós estamos falando de transações de informações, ou você é operador dos dados, ou você é controlador dos dados, então você tem que lidar muito bem com responsabilidade disso, compartilhar isso com seus clientes, com seus prestadores de serviços, parceiros, então, é um critério, você tem que pôr na mesa, desenhar rapidamente e sair do outro lado lá, mantendo toda a estabilidade do ambiente operacional. Bom, e nesses 4, 5 meses, estamos indo para 6 meses, né, de uma situação sanitária nefasta, eu costumo dizer, mas que obrigou as empresas, chacoalhou as empresas, né? Chacoalhou as empresas para fazerem uma série de coisas de uma forma diferente. A parte de infraestrutura, seja a própria ou seja a nuvem, interna ou do cliente, passa por você também. Conta um pouquinho como que é. Vocês trabalham com uma estrutura híbrida, enfim, comenta um pouco sobre esse aspecto, por favor. Ok. Atualmente nós estamos num cenário híbrido, tá? A ANEEL, inicialmente, há uns tempos atrás, ela tinha uma estrutura própria, uma nuvem dela, uma cloud dela, própria, em 2 data centers. E à medida que a gente foi compondo, criando produtos com a entrada do Bruno, né, o CDO, nós começamos a partir para a nuvem, para soluções na nuvem, né, soluções na nuvem pública, e integrar com os sistemas já atuais. A gente não deixou de processar internamente. E os nossos clientes também têm
essas soluções híbridas. E o importante é a gente estar provendo essa comunicação transparentemente para o negócio, transparentemente para o produto. Ou seja, o usuário final, ele não sente se ele está utilizando um produto que está na nuvem, se está um produto dentro da Neo, está dentro do cliente, do produto final que ele está contatando, contanto que isso seja ágil, seja seguro e disponível. Sabe que conforme você foi falando isso tudo, de repente veio uma imagem aqui na minha cabeça de uma orquestra. Né? Então, na verdade, vocês escolhem os músicos, afinam os instrumentos e ajudam a reger. É isso? E ajuda, correto, é isso mesmo, ajuda a reger. E se algum instrumento quebra ali, a gente supre com outro instrumento, com outro som, elevando um pouquinho mais o som e deixando isso escalável, né? De forma horizontal ou vertical, conforme a demanda. Aí não importa, se o pessoal está querendo mais música, são mais instrumentos que a gente coloca para tocar naquele momento. É verdade, o repertório musical ampliou, tem mais música para tocar. Mas olha, muito legal mesmo a gente poder conversar, assim como eu conversei com o Bruno alguns meses depois, a gente pode conversar daqui a algum tempo também. Se Deus quiser, já quando pudermos transitar livremente por aí, vou tomar um café com vocês presencialmente, bater um papo mais uma vez. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim, Xandão. Seja muito bem-vindo, aguardo a sua presença. Prazer em conhecer, muito obrigado pela oportunidade e o papo. Eu agradeço sim por poder conversar com vocês e contar essa história grande aqui. Esse foi mais um Papo Fácil, agora conversando com o André Prevedel, CTO da Neo BPO. Falamos também com o Bruno, que é CDO. E permaneçam ambos seguros e até a nossa próxima conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, Xandão. Até a próxima.